turma, começando a aula de hoje com ângulos, né? Ângulo é a medida de abertura entre dois segmentos de reta. É a região de um plano, que é estabelecida pelo encontro de duas semirretas, que partem de uma origem em comum, e essa origem em comum a gente chama de vértice do ângulo. Aqui eu tenho dois exemplos para ficar melhor para visualização. Então, esses que estão marcados como os lados são as semirretas. Onde as semirretas se encontram, elas criam o vértice, né? E essa abertura na lateral é a abertura do ângulo, né? Aqui nós temos algumas figuras do nosso dia a dia que também contêm ângulos. Para a gente medir ângulos, a gente vai usar os graus, tá? Eu já vou explicar como é que é feita essa medição. Então, a gente tem aqui uma bailarina dando um giro de 360 graus, temos um bloco de madeira com um ângulo aí de 45 graus e o relógio, né, que está mostrando 9 horas, e ele está num ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, eu já vou explicar tudo isso para vocês. Então, vamos às medidas, né? Para medir um ângulo, a gente tem que medir a abertura. Cada abertura está associada a uma medida em graus. Como que a gente faz essa medição? A gente usa o transferidor. Esse transferidor eu enviei junto com o planejamento semanal para vocês. Então, a gente tem aqui o transferidor e alguns ângulos, né? Então, a medida desse primeiro ângulo é de 150 graus, né? A gente sempre posiciona o transferidor com esse risquinho que ele tem no meio, bem em cima do vértice, e depois a gente calcula o tamanho desse ângulo, tá? Vocês vão observar que no transferidor ele tem do 0 até o 180, de um lado, da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda, do 0 até o 180, tá? A única diferença é na hora de vocês medirem, mas os ângulos são os mesmos, tá? Então, o segundo mede 40 graus, ele parte do 0 até o 40, e o último aqui é 125 graus, partindo do 0 até o 125. Quando o ângulo tem uma medida menor que 90 graus, a gente chama ele de ângulo agudo. Quando ele tem uma medida maior que 90 e menor que 180, ele é chamado de ângulo obtuso. Essa primeira atividade aqui, vocês vão criar dois ângulos diferentes, de tamanhos diferentes, né? E aí vocês vão destacar. Vocês não precisam colocar se ele tem 90, 180, se quiser, ótimo. Se já conseguiu usar o transferidor, ótimo. Mas não é o intuito da atividade. Eu quero que vocês façam o ângulo e aí vocês coloquem o nome na onde está os lados, aonde é o vértice, aonde está a abertura. Eu vou enviar uma imagem no grupo, tá? Com alguns exemplos de como deverá ser feita essa atividade. Na atividade 2, vocês vão assinalar aonde a bailarina está dando o giro de uma volta, de meia volta e de um quarto de volta. Então, se uma volta toda é o círculo inteiro, meia volta é a metade, não é? E quanto é um quarto de volta? Um quarto é uma parte de 4. Então, eu pego esse círculo, divido em 4 partes. E aí, eu vou olhar aonde está mostrando o giro de um quarto de volta, onde tem apenas uma parte de 4, tá? Vocês vão assinalar. Atividade 3, vocês vão observar essas rampas e vão fazer um X, né? Vão assinalar aonde tem a abertura de ângulo maior. Atividade 4 é a atividade do relógio, né? Aqui no relógio, a gente tem um quarto de hora, mostrando a hora exata, que são 3 horas. Então, a primeira pergunta é, qual é a outra hora cheia, a outra hora exata do dia, em que os ponteiros do relógio formam um ângulo de um quarto de volta? Então, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram com o giro da bailarina. Vai pegar esse relógio, dividir ele em 4 partes, dividir no meio na vertical, depois no meio na horizontal, e vocês vão encontrar a outra parte, um quarto de volta de hora exata. Hora exata é quando o ponteiro dos minutos está ali no 12, tá? Então, só tem mais uma hora exata para vocês encontrarem que tem um quarto de volta. Em que hora cheia os ponteiros do relógio estarão separados por meia volta? Dividam esse relógio no meio, que aí vocês vão achar a hora exata. Letrinha C. Se o ponteiro dos minutos realizar um giro de uma volta, que horário o relógio mostrará? Então, o relógio está mostrando 3 horas. Se ele der uma volta inteira, ele vai dar uma volta de 60 minutos, de 1 hora. Então, que hora será depois que ele der essa uma volta? São 3 horas, ele vai dar mais uma volta. Que hora será? Medidas de ângulos, né? Então, vamos observar aqui a abertura de cada um desses ângulos. A gente tem esse primeiro roxinho, o azul e o verde, né? A gente vai destacar eles por cor. Esses ângulos, eles têm aberturas diferentes. Quanto maior a abertura de um ângulo, maior é a sua medida em graus. O ângulo destacado na cor tal
é o de maior medida. Qual cor está mostrando o ângulo de maior medida? Vocês vão escrever a cor aqui nesse espaço. Para medir um ângulo, é preciso medir sua abertura. Cada abertura está associada à sua medida em graus. Veja como a Adriana determinou a medida do ângulo em destaque. Então, o transferidor é um instrumento que serve para medir ângulos em graus, e a medida deste ângulo aqui é 50 graus. Então, ela está partindo do 0 até o 50, cada um desses espaços vai de 10 em 10 graus, então 50 graus. Qual a medida de cada um destes ângulos em destaque? Então, observem da onde parte o ângulo, né? Se ele parte do 0, vocês contem de 10 em 10 até chegar no valor em graus, coloca, né? E percebam que, às vezes, ele não para no número exato, ele vai parar nesses risquinhos menores, tá? Aí, esses risquinhos, vocês contem de 1 em 1, tá bom? Essa atividade 1 aqui também, vocês vão escrever a medida de cada ângulo, né? Só que vocês têm que prestar atenção. Quando ele não parte do 0, vocês contem ele de 10 em 10. Então, o primeiro aqui, ó, é do 0 até o 70. Então, eu sei que ele tem 70 graus. E o segundo, ele não parte do 0, ele parte do 30. Do 30 até o 60. Então, eu tenho 30, 40, 50, 60, né? Eu vou pular, assim, 3 vezes. Cada um dos ângulos tem 10 graus. Então, quantos graus esse ângulo tem? 30 graus. Na atividade 2, tem a representação de um transferidor completo com uma volta completa. Vocês receberam aí um transferidor que é a metade desse daqui. O transferidor de vocês tem 180 graus, metade. Esse transferidor aqui, ele é inteiro, então ele tem o dobro do tamanho do transferidor de vocês, ou seja, 180 mais 180. Então, essa volta completa aqui dá 360 graus. Certo? Então, a primeira pergunta é: qual é a medida do ângulo que corresponde a um giro de uma volta completa? 360 graus. Letrinha B, e de meia volta? Então, quanto que é a metade de 360 graus? Vocês vão colocar aqui. E de um quarto de volta? 1 de 4, né? Então, eu pego esse 360, divido em 4 partes e faço a divisão. Quanto que é 360 dividido por 4? É o valor de um quarto de volta desse transferidor completo. Atividade 3 é uma atividade de estimativa. Se vocês quiserem pegar o transferidor e tentar medir em cima dos ângulos, também dá para fazer, mas se vocês não conseguirem, vocês coloquem o valor aproximado em graus de cada um desses ângulos, tá bom? Atividade 4, ela já é sobre localização e deslocamento. Então, o que vocês vão fazer? Vão levar o ratinho até o queijo, seguindo as orientações aqui do lado. Então, ó, andou um lado de quadradinho à frente, girou 90 graus para a direita e andou 3 lados de quadradinho à frente. Então, ele girou, ele virou, né, 90 graus para a direita, e aí ele vai andar 3 lados de quadradinho. Então, eu tenho 1, 2, 3. Depois, ele gira de novo 90 graus para a esquerda e anda um lado de quadradinho à frente e encontra o queijo. Bem simples, né? Vamos às definições, então. Localização é a posição de um objeto, um lugar ou uma pessoa no espaço. Por exemplo, eu sentada na cadeira é a minha localização. Eu paradinha aqui no meu lugar é onde eu estou, é a localização. O deslocamento é a variação de posição ou movimento que descreve a mudança de posição. Então, eu estou aqui parada nesse momento, mas eu vou levantar e caminhar até algum lugar. Então, esse movimento de caminhar é o deslocamento. Vamos observar, então, esse mapa de um parque de diversões e responder as questões, né, sobre localização. Então, a primeira, em qual posição está a tenda do circo? Para a gente responder, a gente vai usar as coordenadas, né, que estão aqui na vertical e na horizontal, que são esses números de 1 a 5 e as letras de A até G. Então, vamos localizar a tenda do circo primeiro. É essa daqui. Então, qual é a posição dela? Ela está aqui na reta da letrinha B, e na horizontal, ela está no número 4. Então, a localização dessa tenda de circo é B4. Vocês vão fazer a mesma coisa para o que está localizado na posição B1. Então, vocês vão no B e no 1 e vão observar e vão escrever o que é. E depois, quais posições estão a roda gigante e a barca? Vamos usar as coordenadas, as letras e os números. Atividade 1, observe a vista de cima de uma sala de aula e faça o que se pede. Então, um aluno entrou na sala de aula e escolheu um lugar na terceira fileira, na terceira linha, a partir do quadro de giz que está lá em cima, no fundo da sala. Então, que aluno pode ser esse? Vocês têm 3 opções, vocês podem escrever o nome das 3 opções que aparecerem.
Letra B. Entre as carteiras dos alunos, qual delas está localizada ao centro? Então, só tem uma que está no centro. Então, bem no meio, vocês vão escrever o nome que está nessa carteira. Letra C. Imagine que você entrou nessa sala de aula porque precisa falar com a Sônia. Descreva seu percurso para chegar à carteira dela. Então, vocês vão escrever, né? Passou pela porta, andou 3 fileiras para o lado direito, para o lado esquerdo. Vocês vão escrever a localização, tá? Certinho. Observe a figura e responda as questões. Se o jogador seguiu até o ponto A, esse primeiro jogador aqui, foi em frente e virou à direita, a qual ponto ele chegou? Então, vocês vão traçando aqui, pode fazer até de lápis, e vocês escrevam a letra que ele chegou. B. Se o jogador fizer o percurso H, I, E, F e C, o que deverá fazer para seguir em direção ao gol? Então, ele já está no C, o que ele pode fazer? Para qual caminho ele tem que seguir? Vocês vão escrevendo as letras, tá? E letra C. Se o jogador estiver no ponto B, bem lá no meio, que percurso deverá realizar para fazer o gol? Então, imaginem que vocês são esse jogador aqui, né? Então, vocês estão aqui no ponto B. Qual o caminho que vocês julgam melhor para chegar e fazer o gol? A atividade 3 também é sobre localização, só que sem imagens. Nós temos apenas as legendas aqui com as cores, né? Então, roxo é igreja, azul é escola, vermelho é supermercado e assim por diante. E aqui a gente tem as coordenadas, as letras e os números. Então, o que está localizado no ponto H4? Então, vocês veem aqui, H, desce até o 4, é esse pontinho roxo. Qual que é o ponto roxo da legenda? Igreja. Então, vocês vão escrever igreja e assim por diante. Vamos ver, então, mais um pouquinho de medida de ângulo, né? A gente tem uma figura geométrica aqui com os vértices destacados. E esses vértices aqui, cada um desses ângulos ele é chamado de ângulo reto, né? Quando as semirretas elas são perpendiculares, a gente tem um ângulo reto que é um ângulo de 90 graus. Então, aqui vocês vão observar a figura e a medição com o transferidor. Então, ele vai de 0 até 90. Então, qual é a medida em graus do ângulo reto? 90 graus. Agora que vocês já sabem quanto mede um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, vocês vão escrever aqui se esse ângulo vermelho ele é maior ou menor do que o ângulo reto. Esse ângulo ele tem medida maior ou menor que 90 graus. Vocês vão colocar se é maior ou menor. Vocês podem usar o transferidor também para medir, mas só de olhar já dá para perceber. E a mesma coisa com esse ângulo que está na cor roxa, né? Ele é maior ou menor que o ângulo reto e ele tem mais ou menos que 90 graus. Atividade aqui, vocês vão classificar os ângulos em agudo, reto ou obtuso. Então, lembrando que quando o ângulo tem medida menor que o ângulo reto, quando ele tem medida menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Quando o ângulo tem uma medida maior que do ângulo reto, maior que 90 graus e menor que 180, é um ângulo obtuso. Se ele tiver 90 graus certinho, é um ângulo reto. A atividade aqui vocês vão pintar de azul os ângulos agudos, de verde os ângulos retos e de vermelho os ângulos obtusos. Observem que as figuras têm formas diferentes, né? Aquela que tiver todos os lados iguais, eles vão ter os ângulos iguais também, então vocês vão pintar todos da mesma cor, só prestar bastante atenção nessa. Essa daqui eu também vou fazer uma imagem para vocês verem no grupo, tá? Atividade 3. Escreva o número de ângulos agudos, retos e obtusos destacados em cada figura. Então, vamos fazer a primeira figura. Essa primeira figura, ela tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Percebam que os de cima são iguais e os de baixo são diferentes, porém são iguais entre si. Vocês vão fazer isso, vão observar também a figura da letra B e a figurinha da letra C. Então, a letra A tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. E a atividade 4, vocês vão observar a imagem do transferidor, as marcações dele, né? Se a linha verde permanecer onde está e a linha laranja, que é essa aqui, ó, que está no 120 graus, girar 10 graus à sua direita, qual passará a ser a medida do ângulo entre essas duas linhas? Contem de 10 em 10, façam a simulação, né, dela girando para a direita 10 graus e vejam quantos graus ficará. E vocês escrevam aqui o número de graus. A de hoje termina por aqui, ela foi um pouquinho mais extensa, mas não tinha como ser de outra forma, porque ângulos ele demora um pouquinho mais mesmo para a gente fazer. Espero que vocês tenham entendido. Se houver qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Beijos e até a próxima aula.